Todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu aprendi numa clínica de dependência química. Primeiro, quando você vai internado, o que acontece lá? Primeiro, você acha que é um lugar horrível, que você está ferrado e que você se deu mal na vida. Na verdade, você se deu mal, você se ferrou. Por quê? Porque você estava numa vida ruim, você estava utilizando substâncias, você fez merda na sua vida, certo? Só que não é a internação que é a merda, é o que você fez até ali. A partir da internação você pode se modificar. E eu lembro que quando eu fui internado, eu fiquei mal, passei o primeiro mês chorando praticamente todos os dias, pessoas estranhas, eu estava num lugar estranho e é um ambiente muito tenso. E aí teve umas brigas no começo entre membros que foram expulsos. Enfim, depois que foi passando o tempo, eu pensei o seguinte, o que foi que me passou pela cabeça. Se eu estou aqui, o que eu posso aproveitar desse ambiente? Poucas pessoas no mundo vão ter a oportunidade de tirar férias da sociedade. E eu, de certa forma, estou de férias da sociedade. Eu passo aqui, eu tenho um dia, boa parte do meu dia livre, eu não tenho responsabilidades, de certa forma, eu não preciso trabalhar e tal. Essas são coisas para me preocupar quando eu sair, eu arrumar o emprego, eu voltar a estudar, etc. Mas aqui dentro eu estou com uma oportunidade única de me dedicar a mim mesmo. E eu comecei a ler muitos livros. Eu comecei a pedir para o meu pai que mandasse livros. Em cerca de 4 meses eu li mais ou menos uns 30 livros. Eu estava lendo muito porque lá era um tipo de internação que é mais desintoxicação. Então você fica com o tempo, a maior parte do tempo, livre. E aí tem alguns momentos de terapia em grupo, atendimento com o psiquiatra. Só que a maior parte do tempo você passava livre. Então eu disse assim, e eu achava muito ruim isso no início. Eu disse assim, aqui deveria ter atividades, nos ensinar como, o que fazer quando sair daqui. Só que depois de um tempo eu também pensei o seguinte, se eu estou livre, eu estou estudando, quem tem que fazer esse tratamento aí sou eu. Eu tenho que criar formas de perceber quais são os gatilhos que me levam a esse tipo de comportamento e já me prevenir para quando eu sair. Então eu fui fazendo todo o meu programa de modificação comportamental para quando eu fosse sair. Nessa época eu já entendia de psicologia, eu já tinha estudos, eu já gostava de hipnose e aí eu fui misturando e criando toda uma terapia para mim mesmo. Eu estudei bastante e eu acho que foi um período de muito aprendizado, que eu pude entender, tirando todo esse tempo livre, todas as contingências, todos os contextos que poderiam me levar a uma possível recaída, a eu desenvolver um descontrole emocional, e eu pude fugir disso depois que eu saí. Então eu criei todo um mecanismo para me ajudar a sair disso daí. Inclusive, na época, eu era autor de uma página chamada Comporte-se, eu era um dos autores que escrevia para lá, eu tinha passado numa seleção deles, e eu escrevi de dentro da clínica um artigo científico criticando a forma como as internações para dependentes químicos funcionam no Brasil. Principalmente essa questão de deixar o paciente, o interno, muito livre. A maioria das pessoas não vai ter conhecimentos para isso daí. Ele acaba aproveitando lá mais como um spa, para ele realmente desintoxicar. Mas ele não vai ter essas ideias, porque ele não vai ter noção de comportamento sobre quando eu sair, o que eu preciso fazer para me proteger dos possíveis gatilhos que me levam ao uso de substâncias. Então, um tratamento muito livre, enquanto outros são tratamentos de trabalho, eu também não acho legal. Eu acho que pode até existir alguma clínica que eu não conheça, mas as que eu conheci eram muito livres, ou eram religiosas, ou eram de trabalho, ou eram certas terapias que são controversas e acabam jogando toda a responsabilidade do tratamento em cima do paciente, que por
por não saber o que fazer, acaba saindo da clínica, da internação, ainda muito vulnerável. Mas eu acho que foi uma experiência bem interessante, é uma experiência assim que me modificou. Acho que a partir desse momento eu me transformei em outra pessoa, muito mais calmo, muito mais focado em certas coisas, com um entendimento muito maior sobre mim mesmo. Mas aí depois disso eu nunca mais errei. Claro que não. Erros aconteceram. A modificação do comportamento é uma coisa que exige um aprendizado constante. Você está sempre precisando focar em você. Se você não fizer isso, em algum momento você vai se desviar e você precisa ficar puxando a rédea, só que soltando também. Você não vai ser muito duro com você, porque você acaba não desenvolvendo bem, quando você é muito duro, acaba prendendo demais, é uma hora você explode, ou quando você solta demais a rédea, você acaba não tendo disciplina alguma. Então tem que saber a hora certa de puxar a rédea sobre seus comportamentos, controlar certas coisas, ou quando lhe deixar mais livre, mais fluido para encenar bem, para agir bem naquele ambiente. Enfim, o que você pode aprender estando internado é um autoaprendizado incrível. Se você seguir esse caminho, você pode desenvolver um controle emocional muito grande. Você pode desenvolver uma calma, que é uma calma diferente. Eu lembro que quando eu estava internado, eu ficava imaginando o seguinte, que eu deveria aproveitar o momento, ao invés de ficar pensando no dia que eu vou sair, na hora que eu sair, na hora que eu ver aquela pessoa especial que eu quero ver, na hora que eu ver os meus familiares, eu vou ser feliz. Não, eu vou aproveitar agora. Eu não vou pensar mais no futuro ou em um outro momento. Eu vou pensar apenas no presente. Eu vou focar nas coisas daqui, nas banalidades, na hora de tomar o café, na hora de almoçar. E eram realmente questões banais do dia a dia. Comer, fazer um exercício físico, uma besteira assim. Mas a partir desse momento eu percebi que eu me senti muito mais tranquilo lá dentro. Eu percebi que o tempo passou mais rápido, então essa percepção de tempo relacionando com diversão aumentou. Eu me aproximei mais das pessoas e tudo fluiu bem melhor. Então, se você tiver uma oportunidade, não de ser internado, porque talvez não haja necessidade, mas de você dar um tempo da sociedade e focar em você, eu recomendo um tempo de alguns meses, de alguns dias, ou você conseguir fazer isso uma vez por semana, pode lhe ajudar. Acho que é uma terapia incrível. Certo? Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Até o próximo e tchau!